No verão entre 2022 e 2023, mais de 100 mil pessoas visitaram a Antártica. Pois é, estamos falando do continente mais alto, mais seco, mais ventoso e provavelmente o mais perigoso da Terra. Mas ao que parece, as pessoas gostam de ir para lá se divertir. E o número de turistas só aumenta. A maioria dos visitantes chega lá em navios de cruzeiro, parando na Península Antártica, que é temperada, acessível e cheia de vida selvagem. Normalmente, eles desembarcam na Baía Feldos, onde podem pegar botes infláveis para ver de perto icebergs, baleias jubarte, pinguins e orcas. Você também pode fazer caiaque ou até explorar a paisagem selvagem e branca de helicóptero. Para quem está se sentindo mais aventureiro, tem um outro tipo de atividade turística que está bombando por lá: paraquedismo. Mas fica o aviso, provavelmente é melhor não tentar por sua própria segurança. Para quem tem coração forte, despencar em queda livre na majestade do sétimo continente é realmente uma experiência única na vida. Mas só poucas pessoas vão ter a chance de saltar lá. Até as empresas que oferecem essa experiência dizem que é só para paraquedistas muito experientes. Isso porque, mesmo para profissionais, o que deveria ser uma aventura incrível pode facilmente acabar em tragédia. Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de 6 homens em dezembro de 1997. Em apenas 30 segundos, o que era para ser um salto emocionante virou uma luta pela sobrevivência. O grupo era formado por 3 americanos, 2 noruegueses e um austríaco, todos paraquedistas muito experientes. Um deles era ex-capitão da Força Aérea, com cerca de 750 saltos no currículo. Para esses caras, saltar de paraquedas na Antártica provavelmente parecia só mais um passatempo relaxante, ou talvez até uma chance de experimentar o sabor máximo da liberdade. A primeira parte da viagem deles correu bem. Eles tiveram que esperar 4 dias no Chile até o tempo abrir em Patriot Hills, o acampamento base localizado na Antártica. Então, eles só ficaram de boa no hotel esperando pelo grande dia. Os americanos e o paraquedista austríaco esperavam bater algum tipo de recorde. Como eles não foram os primeiros a saltar sobre o Polo Sul, decidiram tentar algo diferente. Um deles sugeriu que, em vez de cada um saltar sozinho, eles deveriam tentar fazer um trabalho relativo, como é chamado, formando uma formação de 4 pessoas no céu. Sabe, quando as pessoas saltam e seguram os braços e as pernas umas das outras? Bem, todo mundo concordou. Se tudo corresse conforme o planejado, eles bateriam um recorde mundial. Infelizmente, isso não aconteceu. No dia 3 de dezembro, eles finalmente voaram para a Antártica e ficaram no acampamento Patriot Hills, onde barracas coloridas estavam abrigadas contra as montanhas Ellsworth. Era verão lá, então não estava tão congelante quanto você pode imaginar. Estamos falando de temperaturas em torno de 14 graus Fahrenheit. Para um grupo que não se conhecia muito bem, eles rapidamente se tornaram próximos como velhos amigos. Afinal, eles estavam vivendo o melhor momento de suas vidas, e todos eram realmente apaixonados por paraquedismo. Enquanto esperavam pelo voo, eles se equiparam e checaram o equipamento uns dos outros pelo menos 4 vezes. Então chegou a hora. Eles embarcaram no avião e, enquanto subiam até 8.000 pés acima do polo, alguns deles precisaram de oxigênio. Normalmente, paraquedistas não precisam de oxigênio nessa altitude. Mas estamos falando da Antártida. A própria Terra já está a mais de 9.000 pés acima do nível do mar. Então, nesse ponto, eles estavam na verdade a mais de 17.000 pés, onde o ar é rarefeito. Eles corriam o risco de ficar com pouco oxigênio, o que pode afetar seu raciocínio, visão e tempo de reação. O ar rarefeito também cria outro problema: menos resistência. Você cai mais rápido e tem menos tempo para manobrar. Mas agora, lá no céu, eles provavelmente estavam empolgados demais para perceber totalmente os perigos de saltar de paraquedas na Antártida. Não havia mais volta. No ponto de saída, todos pularam, caindo pelo ar rarefeito e congelante a uma velocidade estimada de 320 km por hora. Durante a queda livre, eles podem ter enfrentado temperaturas de até menos 70 graus Celsius. Estavam perto de bater um recorde ao formar uma figura no céu, unindo as mãos e os pés. Mas algo estava estranho. Um dos americanos, Michael Kearns, sentiu-se desorientado porque não tinha nenhum ponto de referência. Diferente de saltar sobre uma cidade, onde você pode ver árvores ou prédios para saber o que é cima e o que é baixo, a Antártida é completamente diferente. É só vazio por milhares de quilômetros. A luz do sol, a neve e o gelo se misturam completamente. Tudo parece branco, branco puro.
Kearns rapidamente conferiu seu equipamento e percebeu que já estava muito baixo, provavelmente a apenas 300 metros de altura. Isso é perigosamente baixo para ainda estar com paraquedas fechado. A tentativa de recorde já era. Agora era uma luta pela sobrevivência. Ele se desvinculou da formação com seus colegas e puxou o cabo do paraquedas reserva, mas um dispositivo de abertura automática já havia acionado seu paraquedas, provavelmente a cerca de 200 metros de altura. Não havia tempo para um pouso seguro e controlado. Ele encolheu as pernas e os joelhos, virou de cabeça para baixo e caiu de rosto na neve. Silêncio. Kearns procurou seus amigos ao redor. Os 2 noruegueses conseguiram pousar em segurança, mas infelizmente os outros 3 homens não sobreviveram à queda. 2 deles nem sequer abriram seus paraquedas. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que deu errado, mas a garrafa de oxigênio a bordo do avião pode ser uma pista. Os 3 paraquedistas que usaram oxigênio durante o voo sobreviveram, enquanto os 3 que não usaram não conseguiram sobreviver. Como mencionado anteriormente, a falta de oxigênio pode bagunçar seu cérebro. Você pode se sentir eufórico e feliz, mas a hipóxia é perigosa porque muitas vezes você só percebe quando já é tarde demais. Durante a queda livre, Kearns tentou avisar seus colegas de que algo estava errado. Ele tentou acenar, mas eles apenas olharam de volta para ele, sorrindo e continuaram. Era como dançar no convés do Titanic em vez de entrar em um bote salva-vidas. Provavelmente eles achavam que ainda tinham mais tempo. Será que eles estavam dominados pela descarga de adrenalina? Ou talvez estivessem apenas sentindo os efeitos da hipóxia? Essas são perguntas que nunca conseguiremos responder com certeza, mas a falta de oxigênio provavelmente fez com que eles perdessem a noção da altitude. O frio extremo também não ajudou, já que condições climáticas severas também podem afetar a tomada de decisões. Na altitude do salto, a temperatura era em torno de menos 58 graus Fahrenheit, e a sensação térmica causada pela velocidade poderia fazer parecer tão frio quanto menos 200 graus. Apesar de essa ser uma história triste, nem todas as histórias de aventura na Antártida terminam em tragédia. Em 2018, Heather Swan se tornou a primeira mulher a voar de wingsuit sobre as montanhas geladas da Antártida. Com o marido ao seu lado, eles enfrentaram o frio congelante e reuniram toda a coragem antes de saltar de 12 mil pés de altura. Eles voaram sobre o Union Glacier, um acampamento localizado em Ellsworth Land, atingindo velocidades insanas de 112 milhas por hora. Mas, mais uma vez, temos que dizer, só profissionais muito experientes conseguem fazer algo assim. No caso da Swan, foram 18 anos de treinamento até ela estar pronta para voar de wingsuit na Antártida. Agora, se você chegou até aqui, provavelmente já está convencido de que saltar de paraquedas na Antártida talvez não seja a melhor ideia. Mas e quanto a visitar o lugar apenas como turista? Bom, esse é um assunto polêmico. Quem já esteve lá diz que a experiência é indescritível. Segundo alguns deles, há algo realmente curador em estar em um lugar tão remoto. É como se estivesse no espaço sideral, mas ainda na Terra. Ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que foram para lá agora são as que querem proteger o lugar dos visitantes. Alguns sugerem que apreciemos a Antártida de longe, porque um grande número de turistas pode impactar seu ecossistema frágil. Em 2023, a cobertura de gelo marinho caiu por 6 meses seguidos, então especialistas dizem que visitar a Antártida provavelmente não deveria estar na sua lista de desejos. Na verdade, provavelmente não deveria estar na lista de desejos de ninguém. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico.
A história da Pangeia foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangeia realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha.
Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é a chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Quando se pensa na Noruega, as coisas que vêm à mente são o sol que nunca se põe no verão, a natureza inacreditável, o fato de ser um dos países mais felizes do mundo e até mesmo os ursos brancos que vagam livremente na natureza. Imagino que eles também sejam felizes. Já está planejando sua viagem para esse país dos sonhos? Bem, não se apresse, você terá que rever seu orçamento. O combustível lá é de 10 a 15% mais caro do que em outros países da Europa Ocidental. Uma refeição em um café custará pelo menos $30 por pessoa. Além disso, considere-se sortudo se conseguir encontrar um hotel a $100 por noite. Se você pesquisar no Google o país mais caro do mundo, verá esta lista. A Suíça, que é fantasticamente cara, os Estados Unidos, já estive lá, sei disso, Luxemburgo, que também não é uma surpresa, e de repente está lá a Noruega. Para que você saiba, uma família de 4 pessoas precisaria de mais de $4.000 por mês para viver no país, e isso nem inclui o aluguel. Especialistas dizem que a Noruega é cerca de 7% mais cara que os Estados Unidos. No entanto, é um país um pouco estranho. Normalmente, as nações mais ricas têm moedas nacionais mais fortes que o dólar americano. Veja os francos suíços, por exemplo, ou o dinar kuwaitiano, que é literalmente o carro-chefe quando se trata de moedas. Por exemplo, um dinar kuwaitiano pode lhe render $3,25 americanos. Agora, é aqui que vem o descompasso. A coroa norueguesa é considerada a moeda mais fraca do Ocidente. Por quê? No mundo selvagem das moedas globais, a coroa norueguesa costumava ser um jogador forte, conhecido por suas jogadas inteligentes. Mas, surpreendentemente, agora é a moeda mais fraca do Ocidente, tendo sofrido um grande golpe na última década.
Ela teve uma forte queda em relação ao dólar americano e ao euro, causando preocupação para os bancos centrais e para os investidores de todo o mundo. A montanha-russa do preço do petróleo é um fator importante na luta da coroa, já que a Noruega depende muito das exportações de petróleo. Porém, mesmo com os preços do barril relativamente altos, ela continua historicamente fraca em relação às principais moedas. A fraca coroa norueguesa também está afetando as pessoas comuns, com o aumento dos preços de quase tudo devido ao grande volume de importações. A inflação está crescendo, o que leva ao aumento das taxas de juros pelo Norges Bank. Isso prejudica o mercado imobiliário e torna a vida mais cara para os cidadãos noruegueses. Portanto, um dos supostos motivos pelos quais o país é tão caro pode ser a moeda nacional fraca. O que mais a Noruega tem de especial? O clima, com certeza. Pode ser difícil imaginar um lugar gelado mergulhando em riquezas. É uma imagem que geralmente vemos nas mídias sociais com geotags Dubai, Arábia Saudita ou até mesmo Kuwait. E faz sentido pensar agora que todas as riquezas estão em algum lugar ao sul, já que esses locais têm economias fortes baseadas no petróleo e moedas super fortes. Mas na realidade as melhores economias do sul são uma tendência atual. Você já se perguntou por que os países frios parecem estar ganhando dinheiro, enquanto os quentes estão apenas se recuperando? Acontece que aqueles que vivem em climas frios tiveram que se esforçar apenas para sobreviver ao inverno. Pense em construir abrigos, estocar alimentos e manter o fogo aceso. Enquanto isso, aqueles que se aqueciam ao sol tinham um pouco mais de facilidade para caçar e procurar alimentos durante todo o ano. Essa teoria é verdadeira até mesmo na Terra lá embaixo. Sydney e Melbourne, as principais cidades no jogo da riqueza da Austrália, também são algumas das cidades mais frias, enquanto Darwin, a mais quente, está ficando para trás. Alguns podem argumentar que essa teoria não se sustenta quando olhamos para as civilizações antigas ou para os hotspots modernos, como a tropical Singapura. Mas os tempos mudam, assim como a geração de riqueza. Antigamente tudo girava em torno da agricultura, mas agora está mais relacionado à indústria e à inovação. Portanto, a Noruega pode parecer ter sido obrigada a ficar rica histórica e geograficamente. No entanto, não é bem assim. Ali costumava haver muitas dificuldades. Antigamente, o país enfrentava tempos difíceis, com invernos rigorosos e geografia complicada. Houve até fomes que levaram as famílias a buscar uma vida melhor nos Estados Unidos. Então, como a Noruega passou da pobreza à riqueza? Sim, o petróleo e o gás tiveram um papel importante. O país é pequeno, mas tem cerca de 0,31% de todas as reservas de petróleo do mundo. Porém, a história não se resume apenas ao ouro negro. Por exemplo, a maior reserva de petróleo não está em algum país árabe, mas na Venezuela, que conta com até 20% do ouro líquido do mundo. Ainda assim, a economia venezuelana está longe de ser estável. Assim, nem tudo se resume ao petróleo. Embora superada em tamanho de floresta por outras nações europeias, a Noruega era uma potência incomparável em madeira durante a era da navegação. Graças ao caminho estratégico do fiord, a madeira de suas florestas do interior podia chegar rapidamente às fábricas do lado do fiord e aos mercados globais. À medida que as ferrovias liberavam um potencial florestal maior em outros países após o século XIX, a Noruega era a rainha da madeira da Europa, reforçada por uma frota mercante de classe mundial no século XX. A riqueza em madeira, aliada às primeiras normas sociais de cooperação, estimulou o crescimento em vários setores, desde a agricultura até a pesca e os bancos. Apesar de ter sido rotulada como pobre no século XIX, o PIB per capita do país superou o das nações do leste e do sul da Europa. A ascendência da nação continua além da descoberta de suas reservas de petróleo. A Noruega é única, com uma população pequena, mas um território extenso. Apesar de sua vastidão, os países nórdicos são dispersos e considerados entre os países mais espaçosos do mundo. A maior parte do território do norte se estende além do Círculo Polar Ártico, oferecendo paisagens severas com solo fino cobrindo o leito rochoso. O terreno difícil da Noruega, repleto de montanhas e com uma estação de crescimento curta, limita a terra arável a apenas 2,2%, semelhante ao Iêmen. Essa terra dispersa em pequenos vales torna impraticável a agricultura extensiva, muito diferente da agricultura eficiente dos Estados Unidos. Com uma enorme porção de terra e litoral, mas com uma população pequena, a Noruega faz muito dinheiro com seus recursos. Além disso, a natureza tem sido muito gentil, com ricos locais de pesca, energia hidrelétrica dos rios e energia das águas frias. E só então vem aquela pequena coisa chamada petróleo. No final dos anos 50, houve uma grande descoberta que mudou tudo para a economia do país.
Hoje em dia, as atividades petrolíferas têm sido um grande divisor de águas por lá, alimentando seu crescimento econômico e financiando seu estado de bem-estar social. Mas a Noruega não se limitou a ficar de braços cruzados e observar o fluxo de dinheiro. Ali se tomam medidas inteligentes, como a criação de um fundo soberano para administrar sua riqueza petrolífera a longo prazo. O fundo recebe muito dinheiro, atualmente em 1 bilhão e 700 milhões de coroas norueguesas, ou mais de 160 milhões de dólares americanos. O país usa os juros desse fundo para aumentar seu orçamento anual, garantindo assistência médica, educação e bem-estar de alto nível para seus cidadãos. E aqui está o ponto alto. A Noruega não está descansando sobre os louros. Eles estão investindo em tecnologias sustentáveis, como a energia eólica offshore, para garantir um futuro brilhante além do petróleo e do gás. A Noruega pode ser cara, mas não pode competir com o lugar de maior custo de vida do mundo para se viver, Mônaco. É quase 4 vezes mais caro do que a média global. Portanto, se você deseja conviver com os ricos e famosos, não procure mais em Mônaco. Com os preços dos imóveis subindo para uma média de mais de 50 mil dólares por metro quadrado em 2022, não é de se admirar que esse pequeno país seja um imã para os ricos. No entanto, há um lugar que é particularmente caro para turistas. E não estou falando de armadilhas para turistas. Nem Oslo, nem Mônaco conseguem superar os preços em... Tire um segundo para dar seu palpite. Pronto? Bem-vindo a Ashgabat, a capital do Turcomenistão. Uma jarra de leite custa incríveis 15 dólares americanos, enquanto um plano padrão de assinatura de internet sai por 186 dólares americanos por mês. Acalme-se, você não é pobre, é apenas um problema econômico. O motivo desses preços é simples. A taxa de câmbio da moeda nacional do Turcomenistão em relação ao dólar é fixa e nunca muda. Um dólar equivale a 3,5 manates, e tem sido assim desde 2015. Os preços locais na moeda local aumentam devido à inflação, o que faz com que não sejam proporcionais aos preços em dólares. A taxa de câmbio nunca muda. Assim, para quem mora lá, esses preços não parecem ser extraordinários, mas para quem vai com dólares, a viagem sairá cara. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas coalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas.
Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Thylacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sundaland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sundaland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a Ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra.
Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Doggerland. Não é um parque de diversões de cachorros, como você pode ter pensado. É uma terra do tamanho da Grã-Bretanha no norte da Europa. Mas não se preocupe em tentar encontrá-la no mapa do velho continente. Sua busca não dará em nada. Doggerland não existe há milhares de anos. Mas onde ela ficava exatamente? E será que os seres humanos viviam ali? Os cientistas estão fazendo o possível para responder a essas perguntas. Vamos começar pelo nome. Na década de 1990, um arqueólogo britânico, Brian Nichols, batizou a área de Doggerland em homenagem ao Dogger Bank, um banco de areia a cerca de 100 quilômetros da costa leste da Inglaterra. A palavra provavelmente vem do holandês. Era usada para designar um barco de pesca com 2 mastros. Faz sentido, já que hoje o Mar do Norte é uma rica área de pesca. Mas, há milhares de anos, as pessoas que viviam ali tinham uma dieta diferente. Há cerca de 12 mil anos, a última grande era glacial estava lentamente chegando ao fim. Doggerland não tinha água do mar, mas pântanos, lagoas, florestas e colinas suavemente inclinadas. Naquela época, a Grã-Bretanha e a Irlanda não eram ilhas, elas ficavam bem no interior. Você poderia sair da Dinamarca e caminhar até o norte da Escócia. Havia um sistema de rios que desaguava no Mar do Norte. Naquela época, era mais um canal que separava Doggerland da Noruega. Os rios também eram diferentes. O Tâmisa desaguava no Reno. O antigo rio que eles formaram corria no lugar do atual Canal da Mancha e desaguava no Oceano Atlântico. Doggerland tinha até um lago. Havia também algumas geleiras, mas a terra ainda era habitável. Então, quem vivia lá? Havia comunidades de caçadores-coletores desde a Idade Média da Pedra. Essa foi a época da história humana em que nossos ancestrais dominavam as ferramentas de pedra lascada. Eles usavam pedras com bordas afiadas para lançar e pontas de flechas. Isso foi muito útil em Doggerland, que era a área de caça mais rica de toda a Europa. Poderia facilmente ter sido a região mais populosa da parte noroeste do continente. As presas dos caçadores provavelmente consistiam em renas, mamutes, bois, porcos selvagens, ursos marrons, lobos e muitas outras espécies. Em suma, ninguém passava fome ali. A carne não era a única coisa do cardápio. Os antigos moradores de Doggerland coletavam avelãs e frutas silvestres e viviam em cabanas de madeira que construíam perto de rios. E até fizeram seus assentamentos em colinas. Você se lembra do Dogger Bank?
Ele agora está submerso, mas costumava ser uma região montanhosa. Doggerland deve ter sido um imóvel de primeira linha nos tempos pré-históricos. Sua superfície total era de mais de 29 mil quilômetros. Mas as coisas estavam prestes a afundar, literalmente. A última era glacial estava terminando. Toda a água retida nas geleiras e nas camadas de gelo começou a derreter. Você vivencia esse processo em primeira mão toda vez que pede uma bebida gelada. Mesmo que a beba até o fundo, depois de algum tempo o copo está cheio novamente, porque os cubos de gelo derreteram. Pense em Doggerland como esse copo. O nível do mar começou a subir rapidamente. A cada século, o mar inundava de 1 a 2 metros de terra firme. Imagine o que isso significaria hoje. A elevação de Miami é de pouco mais de 1,80 m. A cidade seria inundada em menos de 100 anos. Mas houve um evento que acelerou as coisas. Os deslizamentos de Storegga foram uma série de deslizamentos de terra submarinos no mar da Noruega há milhares de anos. E o que acontece quando grandes pedaços de terra se deslocam subitamente sob a água? Ondas gigantescas. Você talvez saiba o que é um tsunami. Doggerland provavelmente foi atingida por vários deles, e foram tão fortes que os pesquisadores acreditam que destruíram a ponte terrestre da Grã-Bretanha para o resto do continente. Tudo o que restou de Doggerland foi uma ilha do tamanho do país de Gales. Os cientistas estimam que as ondas desse antigo tsunami tinham pelo menos 12 metros de altura. Há cerca de 6 mil anos, os habitantes de Doggerland estavam em movimento. Eles estavam migrando para áreas mais altas, no caso deles, a Inglaterra e a Holanda. A parte irônica é que, quando traduzimos literalmente Nederlander, nome do país em holandês, obtemos Países Baixos, nome que também é usado. Mas, há milhares de anos, essas eram terras mais altas para os caçadores-coletores que escapavam do dilúvio. Quando tudo acabou, o continente europeu adquiriu a forma que facilmente reconhecemos hoje. Mas Doggerland não estava em lugar nenhum. Há 8.200 anos está sob as ondas do Mar do Norte. A ideia de Doggerland o faz lembrar de um caso mais famoso de terra submersa. A cidade perdida de Atlântida vem logo à mente. Mas há uma diferença importante. Atlântida é apenas uma lenda. Tudo o que sabemos sobre ela vem dos escritos do filósofo grego Platão. Os cientistas estão à sua procura há muito tempo. E até hoje não conseguem chegar a um consenso sobre onde exatamente ficava. As teorias variam desde o Mediterrâneo até a Antártica. Doggerland não é um mito. Tudo que a ciência sabe sobre essa terra perdida vem de evidências concretas. Em 1931, um barco de pesca estava fazendo seu trabalho na costa de Norfolk, Inglaterra. Naquela época, a tripulação arrastava uma rede ao longo do fundo do mar, varrendo tudo em seu caminho, e pegou algo mais do que peixes. Era turfa, como o material que encontramos no Alasca e na Irlanda. Mas o que ela estava fazendo no fundo do Mar do Norte? Seu lugar não era lá, porque a água do mar a destrói. Só havia uma explicação possível. A área podia ter sido terra firme em algum momento da história. A prova final foi que a turfa continha uma ponte de lança de arpão, um sinal claro de atividade humana. No entanto, a ideia não era nova. Desde a Idade Média, fala-se de terras submersas com florestas subaquáticas. Em 1913, um geólogo britânico apresentou a ideia de um mundo submarino nessa parte da Europa. As evidências científicas continuaram a se acumular. Os pescadores locais começaram a retirar ferramentas feitas pelo homem e ossos de animais. Os pesquisadores os dataram com cerca de 9.000 anos de idade, mas as águas profundas e turvas do Mar do Norte impossibilitavam o envio de mergulhadores. Um arqueólogo observou que eles sabiam mais sobre a superfície da Lua do que a respeito do que havia no fundo desse mar relativamente raso. A descoberta de petróleo na área na década de 1960 foi um verdadeiro divisor de águas. As empresas do setor forneceram dados de pesquisas sísmicas aos cientistas. Isso os ajudou a formar a imagem completa de como era Doggerland. Os modelos de computador logo produziram imagens de vales de rios, litorais, lagos de água doce e colinas. Há até mesmo pegadas de tribos nômades preservadas no fundo do mar. Atualmente, os biólogos marinhos estão usando campos magnéticos para mapear esse mundo subaquático perdido. Mas Doggerland não é o único lugar no planeta que foi para abaixo das ondas. Beringia é outro mundo perdido de importância global. Esse lugar costumava ser uma ponte terrestre entre a Ásia e a América do Norte. Seu nome vem do Estreito de Bering e tem 85 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Mas até o final da última era glacial, essa era uma terra seca que nossos ancestrais humanos chamavam de lar. Evidências genéticas mostram que os nativos americanos viveram em Beringia por cerca de 15.000 anos.
A parte central desse território era 9 vezes mais larga que o Canal da Mancha. Se você quiser imaginar como era essa terra, pense no atual Alasca Ártico. Era uma tundra de arbustos. Havia também pequenos salgueiros e bétulas. Desculpe, nada de mamutes lanosos. Animais de grande porte que pastam simplesmente não teriam comida suficiente na Beríndia, embora provavelmente houvesse alces e carneiros selvagens na região. Mas a era glacial não duraria para sempre. Como em Doggerland, o nível do mar começou a subir. Isso aconteceu há cerca de 13 mil anos. Mas nem tudo foram más notícias. Evidências científicas sugerem que, por volta daquela época, as pessoas começaram a se deslocar para o sul. Elas deixaram a Beríndia, que estava afundando lentamente, e atravessaram para o Alasca. De lá, povoaram as duas Américas. Esses foram os ancestrais das tribos nativas americanas. Imagine o seguinte, você está prestes a encarar um voo de 6 horas e agora, antes da partida, tem certeza de que vai ficar entediado até o último fio de cabelo. Afinal, serão 6 horas sentado na sua poltrona, apenas com pequenas pausas para ir ao banheiro. Parece difícil, mas que tal fazer isso por 18 horas? Voos assim existem e estão se tornando cada vez mais populares. As pessoas hoje em dia preferem ir de A para B sem paradas desnecessárias. É a natureza do nosso mundo cada vez mais agitado. No entanto, surpreendentemente, o primeiro voo de longa distância ocorreu há 20 anos. No dia 1º de março de 2001, a Continental Airlines fez sua primeira viagem sem escalas, cobrindo uma distância de 11.800 quilômetros. No final da manhã, a aeronave partiu de Newark, nos Estados Unidos, e foi em direção ao norte. Ela sobrevoou a parte norte dos Estados Unidos, depois o Canadá e o Polo Norte. Em seguida, o avião sobrevoou a Rússia, a Mongólia e a China, e dentro de surpreendentes 16 horas, pousou em Hong Kong. Empresários de todo o mundo ficaram entusiasmados com essa nova modalidade, uma vez que abriu tantas possibilidades para viagens rápidas. Muitos viajam frequentemente a negócios para esses dois importantes centros financeiros do mundo. Mas antes de 2001, não havia voos comerciais sem escalas que tornassem essas viagens mais convenientes. Apenas alguns dias após o primeiro voo de Newark, a United Airlines iniciou seu próprio serviço para Hong Kong. Mas uma vez que seus aviões partiam do aeroporto JFK, essa companhia aérea estabeleceu um novo recorde, pois a distância era cerca de 3 quilômetros a mais. Hoje, a campeã das viagens de longa distância é a Singapore Airlines, com seu voo de Newark a Singapura. Imagine, o voo comercial mais longo do mundo dura 18 horas e 45 minutos e cobre mais de 15 mil quilômetros. Isso é mais do que a largura da Terra. Bem, se voos de longa distância são tão frequentes hoje em dia, por que as pessoas ainda procuram voos com conexão? Essa é uma boa pergunta, e a resposta é dinheiro. Vamos dar uma olhada em um voo ultralongo, digamos de Singapura para Nova York. Para esses voos, a Singapore Airlines usa um Airbus A350-900 ULR, que significa Ultra Long Range, ou seja, ultra longa distância em inglês. Existem apenas 7 desses aviões no mundo, e eles podem percorrer uma distância de quase 18 mil quilômetros sem fazer uma paradinha sequer. Mas não é assim com os passageiros, aposto. Enquanto o tipo padrão pode transportar 253 passageiros a bordo, essa versão ultralonga acomoda apenas 161. Você pode achar que é meio estranho, mas o fato é que não há passageiros de classe econômica nesses voos. Nenhum. A classe Business ocupa 77 assentos, enquanto que 94 são destinados para a classe econômica Premium. Veja bem, mais passageiros e mais assentos significam mais peso para a aeronave, e carregar mais peso leva a consumir mais combustível, o que significa paradas. Viu como tudo está conectado? De qualquer forma, os passageiros das classes Executiva e Premium pagam mais pelas passagens. Portanto, no final das contas, as companhias aéreas não perdem nada com a operação de voos absurdamente longos que dão meia volta ao redor do mundo. Você faz as malas e viaja para a ilha mais remota do mundo e não consegue parar de pular de alegria sabendo que terá um pedaço de terra só seu. Destino, Bouvet, o lugar mais solitário da Terra. Não existe aeroporto ali, então todos aqueles que têm medo de voar podem relaxar. Esse lugar solitário fica localizado no Oceano Atlântico, entre a África do Sul e a Antártica, e é totalmente congelado. É uma ilha desabitada, portanto os humanos mais próximos estão a pelo menos 2.250 quilômetros daqui. E mesmo sem cafeterias ou teatros, abriga um número razoável de animais como focas, pássaros e pinguins. E não há florestas ou selvas.
mas é possível encontrar musgos e líquens. Nesse momento você está em um navio, vestindo uma jaqueta grossa e tem um chá quente nas mãos. Já se passaram dias desde que deixou a costa da África do Sul. Finalmente dá para ver a ilha lá longe. Há muitos penhascos congelados ao redor, por isso é realmente difícil escalá-la. Talvez um helicóptero pudesse resolver o problema. O lugar era muito popular antigamente e foi nomeado 3 vezes desde a sua descoberta. Mas nem mesmo o menor pedaço de terra fica sem dono por muito tempo. Então a Noruega decidiu ficar com ele, que recebeu até um domínio próprio de internet, .bv. Mas ninguém criou nenhum site com esse ainda. Desde então, a ilha é utilizada principalmente por cientistas para estudar a migração das baleias. Tristão da Cunha é uma pequena ilha vulcânica do Atlântico, bem solitária também. Desta vez você consegue encontrar alguns habitantes. Seus vizinhos mais próximos são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Ambos a mais de 1.600 quilômetros de distância. Assim como Bouvet, não tem aeroporto. Em vez disso, é possível pegar um navio na cidade do Cabo para uma viagem de 7 dias que custa entre 800 e 1.500 dólares. Esteja preparado para uma estadia demorada. Esses navios não vêm e vão todos os dias. Você pode acabar reservando lugar por um mês inteiro até voltar para casa. Não há como confundir o local, que tem um vulcão gigante de 2.000 metros de altura e que entrou em erupção nos anos 60. Felizmente foi possível evacuar todos para uma ilha vizinha a tempo. Esse pequeno pedaço de terra é o lar de no máximo 280 pessoas e tem sua própria economia suficiente para o sustento. A cerca de 2.000 quilômetros ao sul fica Santa Helena, uma ilha mais vibrante e moderna porque, adivinhe, tem um aeroporto. Os aviões voam da África do Sul uma vez por semana, mas é preciso habilidade. Os pilotos precisam ser especialmente treinados para pousar no aeroporto no topo da montanha. O país é menor que Rhode Island, o menor estado dos Estados Unidos, mas o que falta em imóveis é compensado por sua rica história. Napoleão passou seus últimos anos na ilha, que também é o lar da tartaruga mais velha do planeta. A população aqui não ultrapassa 5.000 pessoas que amam curtir a praia e a incrível paisagem das montanhas. Em 1790, um grupo de marinheiros britânicos e tahitianos chegou a uma cadeia de ilhas no Pacífico Sul, no meio do nada. Ao ver onde estavam metidos e amando aquele isolamento, decidiram formar um assentamento em uma delas. Mais tarde, esses pontos de terra seriam chamados de Ilhas Pitcairn, e ainda assim apenas um ficaria habitado. A população, 50 pessoas. Você pode encontrar uma mistura de culturas entre britânicos, polinésios e outros ilhéus do Pacífico, prosperando e vivendo ao máximo. E por que não? Todas as 4 ilhas têm um incrível clima subtropical e solo vulcânico rico para plantações e vegetação. Em 2016, o local foi rotulado como a 2ª maior área marinha protegida do mundo. Esteja preparado para uma longa viagem marítima se planeja fazer uma visitinha. Você pode pegar carona em um navio de abastecimento que leva 12 passageiros a cada viagem. A 4.000 quilômetros da África, na parte sul do Oceano Índico, encontra-se a ilha de Amsterdã. Não, a capital da Holanda não saiu para dar uma voltinha. Esse pedaço remoto de terra é o lar de um vulcão extinto que atinge cerca de 1 quilômetro. E o lugar em si é tão grande quanto um shopping. Sem moradores permanentes, mas hospeda cientistas em um centro de pesquisa, cerca de 30 deles. Indo para o norte fica o arquipélago norueguês de Svalbard. Ele parece calmo e tranquilo, com as pessoas curtindo a vida. Exceto... Espere. Volte para dentro. O local é conhecido como Ilha do Urso Polar, onde a população de ursos supera a humana. Você pode chegar de avião ou navio e, de qualquer forma, terá uma vista deslumbrante das montanhas nevadas e lindas construções coloridas. Apesar dos ursos curiosos, as pessoas têm conseguido manter uma vida estável ali. E a ilha é, na verdade, o lar de pessoas de mais de 50 nacionalidades. Svalbard convida qualquer um a ficar e viver sem visto, desde que tenha um lugar para morar e um trabalho para ganhar a vida. O arquipélago localiza-se a cerca de 800 quilômetros ao norte da Noruega, no Oceano Ártico. Mas onde? Não é a única pergunta difícil. Quando ir? Também. Se você não é uma pessoa do tipo noturna, considere conhecer o local na metade iluminada do ano, onde se consegue sentir a luz do sol quase o dia todo, todos os dias. Porque durante a outra metade do ano é uma escuridão total, mas você vai poder testemunhar as lindas luzes do norte por um bom tempo. Svalbard é considerado o povoado mais ao norte do mundo e, na verdade, também possui a universidade mais setentrional. Por causa do pergelisolo, a vida não é fácil lá, o que significa que a maior parte de suas mercadorias chega por navios do exterior.
No entanto, isso não impediu os moradores de terem o silo global de sementes para hospedar quase 1 milhão delas de todo o mundo como um backup, caso as plantações não pudessem mais crescer. A 3.700 quilômetros a oeste da América do Sul, na costa do Chile, e a 1.900 quilômetros de distância das ilhas Pitcairn, fica a presença mais a oeste da cultura polinésia. Os habitantes mais famosos desse pedaço de terra são conhecidos em todo o mundo por suas cabeças enormes. Sim, aquelas cabeças. Mais de 600 são espalhadas pela Ilha de Páscoa. Mas os arqueólogos cavaram mais fundo e descobriram que os corpos delas estão enterrados no solo. A ilha também é conhecida como Rapa Nui. Ela não tem praias de areia branca, mas os pontos secos e ensolarados e incríveis penhascos cinzentos foram formados pela lava dos vulcões. A ilha Sentinela do Norte é um lindo paraíso com apenas um problema: ninguém tem permissão para entrar nela. Há uma tribo nativa vivendo intocada por qualquer civilização externa, e todos decidiram mantê-la assim. Nos últimos 200 anos, várias dezenas de pessoas puderam ter uma experiência prática com os habitantes de lá. Mas vamos apenas dizer que os encontros não acabaram bem. O local está completamente fora de qualquer rota de navegação para evitar o contato. Há 10 anos, um estudo indicou que poderia haver entre 80 e 150 moradores em Sentinela do Norte, mas realmente não há como saber, já que esse número pode variar de menos de 15 ou mesmo ultrapassar 500. Eles estão tão isolados que os habitantes das ilhas vizinhas não entendem a língua sentinelese. Alguns pesquisadores conseguiram captar alguns detalhes do estilo de vida local. Os ilhéus vivem em cabanas com telhados inclinados e fogueiras de frente uma para a outra. Seguem uma dieta saudável de frutos do mar e vivem das frutas que crescem ali. Não há nenhum porto, mas sim praias de areia fofa até onde a vista alcança. Que pena que não podemos entrar. Tuvalu é um jovem país insular no centro-oeste do Pacífico, composto por 9 pequenas ilhas de coral posicionadas em uma formação semelhante a uma cadeia. A ilha principal tem apenas alguns quilômetros de comprimento e às vezes é tão estreita que dá para andar de moto com as ondas do mar batendo em ambos os lados. É muito raro ver carros por lá também. Os habitantes locais são principalmente de ascendência polinésia e falam tuvaluano, mas você pode facilmente se comunicar em inglês. O país tem aeroporto, mas quando não há voos, a pista de pouso se transforma em campo de futebol e playground para todos os gostos. Apesar de não ter muitos turistas, Tuvalu é mundialmente conhecida pelo seu domínio, .tv de internet, que eles alugaram para uma televisão canadense. Faz sentido para mim. Em sua maioria, os arranha-céus da Europa estão concentrados em 5 cidades: Londres, Frankfurt, Paris, Moscou e Istambul. Mesmo juntos, estes lugares têm menos dessas construções do que a cidade de Nova York. Para um edifício ser considerado um arranha-céu moderno, precisa ter 150 metros de altura, ou seja, pelo menos de 40 a 50 andares. Cada andar tem, em média, 4 metros e 25 centímetros de altura do chão ao teto. Se você tivesse visitado os Estados Unidos antes dos anos 70, teria encontrado apenas um desses edifícios. O Home Insurance Building, em Chicago, foi o primeiro edifício mais alto do mundo, com 10 andares. Na Europa, os primeiros arranha-céus surgiram em Moscou. Eles formavam um grupo chamado Sete Irmãs, mas foram erguidos só em meados dos anos 90. A América do Norte começou a subir prédios cada vez mais altos. Isso aconteceu porque as cidades estavam ficando superpopulosas. O horizonte de Nova York é tão famoso que você provavelmente o reconheceria mesmo se nunca tiver ido a essa cidade antes. O mesmo acontece com Paris. Mas você consegue imaginar a Torre Eiffel cercada ou até mesmo bloqueada por arranha-céus? Isso certamente ofuscaria todo o seu brilho. O distrito de La Défense é onde podem ser encontrados os arranha-céus em Paris. Assim, eles não interferem no cenário romântico e turístico da cidade. Em Londres, as coisas são um pouquinho diferentes. Alguns arranha-céus de lá têm formatos inusitados. Uma dessas construções é o Pepino. Outro com formato interessante é o Shard, algo como fragmento em português. E tem mais um, apelidado de ralador de queijo. Esses não são os nomes oficiais, claro, mas fazem sentido se você observar o formato desses prédios gigantes. Mas eles não têm um conceito arquitetônico qualquer. Os formatos foram pensados para não esconder a Catedral de Saint Paul. Aliás, o topo dessa construção monumental é visível até do Monte Rei Henrique VIII. E olha que esse local fica bem distante. De qualquer forma, há também outros pontos turísticos, como a Torre de Londres e o Palácio de Westminster, próprios mirantes. Então, para não prejudicar a vista do horizonte de Londres, não é permitido construir nada que bloqueie esses monumentos.
A maioria das cidades europeias já existia quando os Estados Unidos começaram a erguer seus primeiros arranha-céus. É por isso que elas não tinham muito espaço para colocar prédios gigantes. Cidades bem niveladas resultam de um crescimento estável ao longo dos anos. Por exemplo, em Lisboa, há um miradouro no Parque Eduardo VII. Desse lugar dá para ver todo o parque e o rio. Se de repente surgisse um monte de edificações de 150 metros de altura por lá, essa vista maravilhosa seria perdida. Não daria para ver a icônica avenida nem o rio. Em seus lugares, haveria apenas os prédios. Assim como Lisboa, muitas outras cidades na Europa não querem que arranha-céus atrapalhem sua herança cultural. Na Alemanha, por exemplo, a maioria deles fica em Frankfurt. Em outras cidades, a preferência é por proteger e restaurar os edifícios que já existem. E mesmo que, digamos, Berlim quisesse construir alguns arranha-céus, não conseguiria fazer isso. O solo de lá simplesmente não permite. Coloque um prédio desses por lá e ele afundará. Construir uma fundação para um prédio super alto na cidade requer um investimento alto, pois o solo é muito macio e arenoso. Mas e se fosse ignorada toda a herança cultural de uma cidade europeia e se resolvesse encher, por exemplo, Praga com arranha-céus? Primeiro, seria preciso demolir um monte de imóveis que já existem lá. Isso faria uma multidão furiosa de pessoas reclamar que a cidade que elas conhecem e amam está sendo destruída. Bruxelas, na Bélgica, já passou por algo parecido. Tem até uma palavra que surgiu desse fenômeno: bruxelização. Em termos simples, significa não se preocupar com o lugar em que serão colocadas novas edificações altas. Aqui tá bom. Põe mais uma ali também. Elas poderiam ser chamadas de couves de Bruxelas. Mas, na maioria dos casos, as autoridades locais não querem que as novas construções mudem a aparência histórica do lugar. Algumas cidades europeias maiores podem até seguir o exemplo da França e escolher um bairro separado para isso, ou seja, um lugar só para arranha-céus. O Burj Khalifa, com seus mais de 828 metros de altura, é o edifício mais alto do mundo. E não foi fácil colocá-lo em pé. Levou 6 anos para ser concluído e dizem que valeu a pena. A construção é tão alta que dá para vê-la a 95 quilômetros de distância em um dia claro. O mais alto da Europa tem apenas metade do tamanho dele. O Lacta Center, em São Petersburgo, tem pouco mais de 460 metros de altura. A pergunta que não quer calar é: se os arranha-céus são tão altos, por que não são derrubados pelo vento? A estrutura deles, desde a fundação até o ponto mais alto, é a resposta. Vamos pegar o Burj Khalifa como exemplo. O solo onde ele foi erguido não é perfeito. Então, debaixo da fundação de 110 mil toneladas dessa construção gigante, há 192 pilares, assentados em uma profundidade de mais de 50 metros. Graças à fricção entre o concreto e o solo, esses pilares não se mexem, criando uma fundação sólida. Mas a maioria dos arranha-céus é construída sobre um alicerce pedregoso, pois quase não se mexe. As estruturas são feitas de aço. Se você olhasse para um deles sem sua estrutura externa, tudo o que veria seria um monte de vigas de aço. Quanto mais alto o edifício, mais os ventos o afetam. Domar esse fenômeno da natureza é um dos maiores desafios que os construtores têm que enfrentar. Imagine que você está em um dos andares superiores. De repente, uma rajada forte de vento bate no prédio. A construção inteira começa a balançar, e é possível sentir isso mesmo estando lá dentro. Você pode até cair caso não se segure em alguma coisa. Para evitar que isso aconteça, a maioria dos arranha-céus tem uma estrutura parecida com um pêndulo em seu interior. É ela que absorve a força do vento. Essa coisa é chamada de sistema de amortecedor de massa sintonizada. O mecanismo age como um contrapeso. Quando o arranha-céu é atingido pelo vento, é esse sistema que se move dentro dele. Algumas construções altas não precisam desse pêndulo. O Shard, por exemplo, lida com o vento com a ajuda de seu formato afunilado. E a Torre de Xangai usa seu giro em 120 graus. Os dois edifícios possuem estruturas incrivelmente inteligentes. É por isso que não balançam muito quando o vento bate neles. O Shard não tem nenhum sistema de amortecimento de massa sintonizada. E o que existe na Torre de Xangai só serve como atração turística. Antes de o design de um prédio ser finalizado, ele geralmente passa por um teste em túnel de vento. Uma maquete da cidade é construída e testada com esse edifício super alto. Quando os especialistas ligam o vento, isso simula condições da vida real. Vamos supor que o modelo de arranha-céu quebre sob a pressão do vento durante o teste. É bem provável que ele caia na vida real também. Os ventos lá em cima podem ser tão fortes que turbinas de vento se tornaram grandes aliadas dos construtores. O Bahrein World Center tem 3 delas bem no meio dele. O Strata SE1, por exemplo, possui turbinas de vento no topo. Existe um fenômeno chamado efeito downdraft. São ventos acelerados que passam perto dos arranha-céus.
Quando uma forte rajada de vento atinge um prédio muito alto, é empurrada para cima, para os lados e para baixo em direção à rua. Então, se você estiver passando perto de um prédio incrivelmente alto em um dia de ventania, pode ter que se afastar para não ser levado pelo vento. Mas digamos que vários arranha-céus quadrados fossem construídos um ao lado do outro. Nesse caso, eles certamente direcionariam o vento para as ruas. Isso poderia criar mini furacões em dias de muita ventania. Uma vez, um estudo examinou 100 prédios mais altos que estavam prestes a ser demolidos por seus proprietários. E descobriu-se que a maioria deles tinha uma duração média de apenas 42 anos. Mas alguns podem durar muito mais. Por exemplo, o Temple Court Building ainda está de pé até hoje. Com seus 45 metros, é um pouquinho menor que os outros, mas já viu mais de 100 invernos ao longo de sua existência. A primeira coisa que nos vem à mente quando pensamos na demolição de algum edifício é poeira, destroços e um barulho ensurdecedor. Mas as coisas não são tão dramáticas assim para a maioria dos arranha-céus. Quando se resolve acabar com um, ele é desmontado pedaço por pedaço. Esse processo começa pelo topo e vai até chegar à base. E o prédio desaparece lentamente diante dos seus olhos. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace.
Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar
todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés? Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Conheça Hulhu Malé, também conhecida como a Cidade da Esperança. Esse apelido faz todo sentido, pois essa ilha artificial faz parte do grande plano das Maldivas para evitar que seja completamente submersa em um futuro próximo. Hulhu Malé foi criada com a colocação de areia do fundo do mar em uma plataforma de coral submersa. E deu certo! Essa cidade fica cerca de 1,80 m acima do nível do mar, o que significa que é 2 vezes mais alta que a capital das Maldivas, Malé. Embora cada vez mais pessoas estejam se mudando para lá para viver, a ilha também foi projetada para servir como um local de evacuação temporária durante tempestades e tufões perigosos. Seychelles é outra joia do Oceano Índico que está correndo o risco de desaparecer. Infelizmente, as inundações costeiras estão se tornando um problema comum lá, especialmente durante as marés de primavera e chuvas fortes. O problema é que sua ilha principal, Mahé, abriga cerca de 90% da população do país. Ao longo da costa, ela está apenas cerca de 1,80 m acima do nível do mar. Fiji é o terceiro paraíso tropical de nossa lista e também uma das principais opções para os viajantes. Mas essa nação está em uma situação difícil, pois está localizada bem no meio do Oceano Pacífico, onde grandes tempestades podem realmente transformar as coisas em um caos. Veja o caso do ciclone Winston, que atingiu Fiji em 2016 e acabou custando mais de $1 bilhão em prejuízos. Portanto, uma das medidas que estão sendo tomadas para a proteção é plantar manguezais ao longo da costa e preservar os que já existem. Essas árvores são fantásticas, pois ajudam a reduzir a velocidade do vento durante emergências de ciclones e também combatem a erosão ao reter sedimentos. O Egito também pode estar com problemas. Quero dizer, não é como se o país inteiro fosse ficar debaixo d'água e que só veremos as pontas das pirâmides em alguns anos. Mas as coisas podem realmente mudar por lá, pois as cidades costeiras estão enfrentando um sério risco. Veja Alexandria, por exemplo. 45% de sua população já vive abaixo do nível do mar. Se a cidade for inundada, não apenas todos terão que se mudar, mas o Egito, em geral, sofrerá um grande impacto em sua produção de peixes. Na Europa, uma das populações em maior risco é a da Holanda, onde cerca de metade das pessoas vivem em áreas abaixo do nível do mar. No futuro, planejar um gesto romântico com tulipas para sua namorada pode se tornar uma missão impossível. A Holanda é responsável por 2/3 da produção mundial dessa planta. Então, se os campos forem tomados pela água salgada, será o fim da linha para elas. Mas a boa notícia é que os holandeses têm séculos de experiência em lidar com a água. Portanto, saber como trabalhar com barreiras contra tempestades e muros marítimos pode evitar um cenário apocalíptico. Os riscos do aumento do nível do mar provavelmente não são maiores em nenhum outro lugar do que em Tuvalu. Essa cadeia de ilhas, localizada no meio do caminho entre a Austrália e o Havaí, pode ser o primeiro estado a se tornar inabitável. Sua terra deslumbrante está apenas cerca de 2,70 m acima do nível do mar. E só de olhar para ela no mapa, você pode ver como é estreita. De fato, a parte mais apertada, em Fongafale, tem apenas cerca de 19 metros de largura. Portanto, mesmo antes que as marés mais altas se tornem um problema real, as terras agrícolas limitadas do país podem ser inundadas por água salgada. As Filipinas são o próximo país de nossa lista. Esse arquipélago no sudeste da Ásia possui algumas das paisagens mais deslumbrantes, mas enfrenta o risco de inundações por 2 motivos. Primeiro, devido ao aumento do nível do mar. E segundo, pelo clima louco e imprevisível. Desde 1990, eventos como ciclones, terremotos e tsunamis custaram ao país mais de $20 bilhões. Você já ouviu falar de Vanuatu? Essa cadeia de ilhas, espalhadas entre a Austrália e Fiji, também pode ser inundada em breve. Vanuatu foi uma das primeiras nações do Pacífico a transferir uma comunidade inteira para um local mais seguro. Em 2005, os residentes que viviam em áreas costeiras de risco no norte da ilha de Tegua se mudaram para um local mais alto. A seguir, as Ilhas Marshall, localizadas no Pacífico Central. Estudos mostram que 40% dos edifícios da capital, Majuro, podem acabar debaixo d'água no futuro. Mas esse país ainda não está jogando a toalha. Eles têm um plano e estão fortalecendo a infraestrutura de seu aeroporto de baixa altitude, realocando edifícios importantes para terrenos mais altos e construindo muros marítimos em ilhas rurais.
Seguindo para o sul, temos Nauru. Esse é, na verdade, um dos menores países do mundo com apenas 21 quilômetros quadrados. Atualmente é o lar de 10 mil pessoas, mas está prestes a se tornar inabitável. Os níveis de água estão subindo 3 vezes mais rápido do que a média global. A Lagoa Buada desperta uma preocupação especial, pois é o único recurso de água doce da superfície e está localizada apenas 5 metros acima do nível do mar. Nossa próxima parada no Oceano Pacífico é a República de Palau. O aumento do nível do mar também não é brincadeira por ali, mas proteger suas plantações, especialmente a de taro, é uma prioridade no momento. Na metade do caminho entre o Havaí e a Nova Zelândia fica Samoa, e esse país está lidando com uma situação única. Não apenas o volume de água está aumentando, mas a terra também está afundando. Alguns fortes terremotos e tsunamis atingiram Samoa em 2009. Assim, à medida que a crosta volta à sua posição original, a superfície terrestre total está, na verdade, diminuindo. Por causa disso, as moradias e a infraestrutura principal podem ser seriamente atingidas, especialmente porque todos os aeroportos ficam ao longo da costa. Vamos para Kiribati. Essa nação do Pacífico tem um grande problema com inundações frequentes porque a maior parte de sua população e infraestrutura fica perto da costa. Com exceção da ilha vulcânica de Banaba, nenhuma das terras de Kiribati está a mais de 2 metros acima do oceano. Para enfrentar essa situação e manter a população segura, eles tiveram a grande ideia de construir uma enorme plataforma flutuante, como a das empresas petrolíferas. O problema é que isso custaria uma fortuna, pois o projeto está estimado em cerca de 2 bilhões de dólares. Se visitar o Vietnã está na sua lista de desejos, é melhor se apressar. As 10 melhores coisas para fazer por lá envolvem, em sua maioria, cruzeiros para lugares de cair o queixo, como a Baía de Halong, também conhecida como a Baía dos Dragões Descendentes. Mas, por volta da década de 2050, a terra ao redor pode estar debaixo d'água. Outro grande problema que o Vietnã está enfrentando é que os principais campos de arroz estão ficando salgados. E se você gosta da culinária vietnamita, sabe como esse cereal é importante para eles, que no momento estão especialmente preocupados com a vulnerabilidade da região do delta do Mekong. Afinal de contas, essa é uma área altamente fértil, responsável pela maior parte da produção agrícola do país, sendo que mais de 50% dela é, sim, de arroz. Essa nação está realmente se esforçando para se ajustar a essa nova realidade. Os agricultores estão lavando os campos de arroz no delta do Mekong com água doce para se livrar da salinidade. Nossa próxima parada é no Mar do Caribe. Granada é um país insular, mas talvez você conheça o local como a Ilha das Especiarias, pois seu clima tropical é perfeito para o cultivo de produtos como noz moscada, canela, cravo e gengibre. Infelizmente, Granada e seu incrível solo fértil também enfrentam um futuro incerto de submersão. Vamos falar sobre o último país de nossa lista, as Ilhas Salomão. 5 ilhas desse arquipélago já desapareceram sob as ondas, e outras 6 estão submersas em 20%. Entre elas está a de Nusa e Vili, que já foi um ponto de encontro para piqueniques no início dos anos 2000. Embora a situação seja complicada, é importante observar que mais de 300 das ilhas são habitadas. Uma coisa sobre as Ilhas Salomão é que parece que elas estão sempre em algum tipo de modo de recuperação, já que o país é frequentemente atingido por ciclones tropicais e inundações repentinas. A população já está trabalhando duro para salvar suas casas da elevação do mar, construindo muros de pedra ao longo da costa, plantando mangues e construindo casas em áreas mais altas. Na Mongólia viviam dinossauros e atualmente há tantos cavalos quanto pessoas e 10 vezes mais ovelhas. É o país mais vazio do mundo. A capital foi transferida 28 vezes e tem até suas próprias Olimpíadas. Bem, a Mongólia está localizada bem aqui, no platô da Ásia Central, ao norte da China. É o 19º país do mundo em área territorial, mas tem apenas pouco mais de 3 milhões de habitantes. É como a população de Los Angeles, mas com um país inteiro só para ela. Se não contarmos a Groenlândia, a Mongólia é o país com a menor densidade populacional. São apenas 2 pessoas por 1,3 km². Os Estados Unidos têm 37. Bem, isso se contarmos apenas as pessoas. A Mongólia tem muito gado, cerca de 67 milhões, 20 vezes mais do que o número de pessoas. Metade desse rebanho é de ovelhas. No entanto, de todos os animais, o de maior prestígio é o cavalo.
Há um ditado tradicional que diz: um mongol sem um cavalo é como um pássaro sem asas. E isso explica muita coisa. Uma pessoa com muitos cavalos é considerada rica, mas não imagine enormes fazendas com grandes estábulos cheios desses animais. Na Mongólia, ter estábulos é mais uma exceção. Lá, os cavalos ficam soltos ao ar livre o ano todo. Não custa quase nada sustentar um cavalo lá, porque eles andam por lá e até encontram comida por conta própria. A natureza do país lhes fornece o suficiente. O inverno é difícil porque tudo está coberto de neve, mas os animais conseguem distinguir a grama da neve. Eles ficam frágeis na primavera devido à falta de alimento, mas se recuperam logo após o fim do inverno. Uma família pode ter um cavalo sagrado em seu rebanho. Ele usa um lenço azul em volta do pescoço e quase nunca é montado. As pessoas de lá realmente amam seus cavalos, e esse relacionamento carinhoso vem de séculos. Há muitas músicas, histórias, mitos e obras de arte com eles. No idioma mongol, há cerca de 500 palavras para descrever as características desses animais e mais de 200 para falar apenas sobre a cor e o padrão da pelagem. Eles também têm um significado espiritual. Acredita-se que possuem espíritos que podem ajudar o proprietário e também que são um meio de transporte para o céu, por isso eram frequentemente sacrificados após a morte do proprietário. Além dos animais domésticos, a Mongólia é o lar de algumas espécies ameaçadas de extinção, sem contar que antigamente os dinossauros vagavam nesse território. O primeiro ovo de dinossauro descoberto foi encontrado ali mesmo. Hoje, esses animais estão extintos, é claro, mas há leopardos das neves no país e também são raros. Se você for até lá, deve ter cuidado. Os leopardos das neves são tão silenciosos que não dá para ouvi-los se aproximando. Eles não fazem nenhum som ao caminhar. Mas vamos voltar à geografia. O clima na Mongólia pode ser rigoroso e imprevisível. Em um único dia, a temperatura pode mudar rapidamente. O país não tem acesso a grandes massas de água, por isso é muito seco e não chove muito. No sul, há uma parte de um dos desertos mais frios da Terra, o de Gobi. Apenas 5% dele é coberto de areia, o restante é de rocha nua. Há rios, pequenos lagos e pastagens, mas também ouro, carvão e cobre. Portanto, não é um deserto muito típico, mas ainda assim é um. As nuvens de chuva não chegam até lá por causa da cordilheira do Himalaia, que mantém a área na sombra. O deserto está se expandindo a cada ano, devido à mudança climática, é claro, mas também pelo desmatamento e as mudanças no uso da terra. O país inteiro é bastante seco, com pouca precipitação, por isso os habitantes não têm medo do deserto. Sim, ele é povoado, há pessoas vivendo ali. São nômades que estão ocupados com a criação de gado. Essas pessoas não têm um lar fixo, elas viajam com seus animais de um lugar para outro seguindo as estações. Quando se estabelecem em algum lugar antes da próxima viagem, montam uma barraca chamada yurt. Essas tendas são usadas como moradia na Mongólia há milhares de anos, e é incrível que algumas pessoas ainda vivam nelas. A base de uma yurt é feita de mastros, que são cobertos com camadas de feltro e tecido impermeável. Em geral, os mongóis são muito acolhedores, mas os nômades estão em outro nível. Como não recebem visitas com frequência, estão sempre prontos para cumprimentar alguém e oferecer o tradicional leite de cavalo. Eles nem mesmo têm sinos na entrada de suas tendas, convidando os hóspedes a entrar. É claro que também há pessoas que vivem em cidades e vilarejos e têm casas fixas, e são a maioria cerca de 3/4 da população. A maior cidade é a capital, Ulaanbaatar. Quase metade da população do país está concentrada lá, apesar de ser a capital mais fria do mundo. A temperatura média anual é de 0 graus Celsius. A média em Washington, nos Estados Unidos, é de 16 graus e em Ottawa é de 7 graus. Quando Ulaanbaatar foi fundada, no século XVII, estava localizada a cerca de 290 quilômetros a sudoeste do local atual. Depois foi movida 28 vezes até que finalmente se estabeleceu onde está hoje. Por quê? Bem, naquela época a maioria da população era nômade, então a capital também era um assentamento móvel. Dependendo das estações do ano, dos pastos, dos suprimentos de água e de muitos outros fatores, ela se deslocava junto com seus habitantes. Agora a cidade é grande e está estabelecida, então talvez não seja movida novamente, mas quem sabe? Eu sei, ainda não contei a você sobre os Jogos Olímpicos da Mongólia. O evento é chamado de Naadam, um festival anual realizado no meio do verão visto pela maioria dos mongóis. De uma forma ou de outra, existe há séculos. Localmente, o Naadam é chamado de os 3 Jogos dos Homens, e as pessoas competem em 3 modalidades que tradicionalmente são consideradas 3 habilidades masculinas. Então, quais são esses 3 jogos? A luta livre mongol, a corrida de cavalos e o tiro com arco.
Originalmente eram apenas os homens que competiam, mas recentemente as mulheres começaram a participar do tiro com arco e da corrida de cavalos. A luta livre mongol é um estilo de luta popular que existe há milhares de anos. Suas representações podem ser vistas em muitas placas antigas encontradas na região. Atualmente é o esporte mais popular do país, e a Mongólia também cedia muitos torneios internacionais. Portanto, é claro que há uma parte de luta livre no festival, e esse é o primeiro jogo. As regras são bem simples. Quem tocar o chão com qualquer coisa que não seja o pé, perde. Não há categorias de peso, limites de idade ou de tempo. Dura quanto for necessário para vencer. E ainda assim eles fazem isso com elegância. A cortesia na partida é importante. Por exemplo, se as roupas do oponente ficarem emaranhadas, o outro deve parar e ajudar a resolver o problema, mesmo que signifique perder uma boa oportunidade de vencer. No final, quando um participante for derrotado, o vencedor lhe dará uma mão e o ajudará a se levantar. O jogo começa com 512 ou 1024 participantes que lutam em duplas. Todo perdedor é eliminado. A competição continua por 9 ou 10 rodadas, dependendo do número inicial de participantes até que haja um vencedor. Depois, há a corrida de cavalos. Esse é um evento de longa distância que atravessa o país entre 16 e 27 quilômetros, dependendo da idade do animal. Até 1000 deles de todo o país podem participar da competição. No tiro com arco, as pessoas competem em equipes de 10. Cada arqueiro usa roupas tradicionais e tem 4 flechas para atirar em uma parede de cilindros de tecido ou madeira. Quem acertar um deles na parede ganhará pontos, e a equipe que obtiver mais pontos vence. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia. Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual, tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre.
Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaitothru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que
que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar há cerca de 85 milhões de anos.